Oi, bom dia. O Espírito Santo hoje me incomodou um pouquinho para eu falar um pouco sobre o meu devocional de hoje, para te desafiar e te fazer lembrar de como esse momento é tão poderoso, tão fortalecedor e curador também. Como é maravilhoso separar um tempinho da nossa vida para estar só com Ele, para sentir Ele, para ouvir Ele, para receber alívio da parte dele. Eu tô lendo o livro de Isaías essa semana e faz uns 7 dias que eu começo a ler Isaías, mas eu sempre leio o capítulo 40. Eu li o capítulo 40 semana passada e me apaixonei tanto por ele, que ele fala de um Deus fala de Deus de uma maneira tão poderosa e ao mesmo tempo graciosa, que eu fiquei apaixonada por esse capítulo. Então faz uns 7 dias que eu leio ele todo dia e não consigo ler outra coisa. Mas hoje eu consegui avançar um pouco. E eu quero falar do capítulo 43, que diz assim: Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos por tua alma. Quero parar aqui um pouquinho. No versículo 1, quando eu li, eu sou o Senhor que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Quando eu li esse versículo, na hora eu me lembrei de que a Bíblia diz que tu tem o direito de ser filho de Deus mediante a confissão de Cristo. A todos quantos confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador, a esses é dado o direito de serem filhos. A gente escuta muitas vezes, né, que todos somos filhos de Deus, e na verdade não é. Todos somos criaturas, feituras de Deus. E aqui esse versículo fala exatamente isso. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Na verdade, Jacó e Israel é a mesma pessoa. Só que Jacó é aquilo que é criação de Deus. Israel é aquilo que é formado com Deus. É aquilo que Deus pode forjar em ti e em mim. Israel são todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador e mantêm um relacionamento íntimo com Cristo. Esse povo de Israel, o próprio Deus fala: não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo nome. E ele diz: não tenha medo, porque fui eu mesmo que te resgatei, fui eu que mudei a tua história. E daí ele segue falando ali no versículo 5: não temas. Ele tá falando várias vezes, né? Jó devia estar com muito medo, porque ele fala muitas vezes para ele não ter medo e confiar. Pois eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente.
Porque Jacó ele se espalha. Apesar de ter uma promessa, Jacó ele ganha muito, mas não consegue juntar. É como a Bíblia diz, junta num saco furado. Daí ele diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Cara, Deus chama Jacó, transforma ele em Israel e diz: vocês vão ser minha testemunha, vocês vão ser aqueles que vão dizer o que é a verdade. Vocês são minhas testemunhas e eu vos escolhi para que os saibas, que me creiais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Deus, ele passa uma confiança. Deus, o Senhor aqui, ele está querendo restaurar a confiança de Jacó em Israel. Deus está falando para Jacó: tu não é mais enganador, porque isso que Jacó era, né? O enganador. E Deus está dizendo aqui: eu mesmo te formei e agora tu é Israel, então não tenha medo, não fique inseguro. Eu sou o mesmo quando tu era Jacó, eu sou o mesmo agora quando tu é Israel. E nunca haverá ninguém depois de mim e nunca houve ninguém antes. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. Cara, no versículo 8 ele diz: traz quem tem olho e não vê e quem tem ouvido e não escuta. Porque o próprio Deus, ele diz que ele vai nos fazer ouvir. Ele diz para Israel: eu sei que tu tem ouvidos e não está escutando, e que tu tem olhos, mas não está vendo, mas eu vou te salvar e vou te fazer ouvir e ver. E Deus estranho não houve entre nós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu, seu Deus. Caraca. Apesar do vacilo de Jacó, quando ele se torna Israel, Deus, ele se preocupa em restaurar a confiança de Israel, que era Jacó. Não existe nenhum Deus entre nós. Meu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Aqui ele está dizendo, quem está falando é o cara que abriu o mar para o povo passar em caminho seco. Ele está dizendo, quem está falando é aquele que separou as águas para o povo caminhar por um caminho seguro. E nós vivemos em tempos de tanta turbulência. E aqui ele está dizendo que ele vai... Quem está nos chamando é quem pode aplacar a impetuosidade do mal e fazer um caminho seguro no meio disso tudo. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considerei as antigas.
a gente tem esse problema de ficar remoendo e relembrando as coisas, mas ele está dizendo, não fica lembrando das coisas passadas, porque a verdade é que Deus não está no passado, Ele está no presente. Deus, Ele é Deus na nossa vida no presente, porque o passado a gente não pode mudar, mas Ele nos ensina a viver Ele e a perceber Ele no presente, porque Ele se encontra no presente, não nas coisas passadas. Paulo disse isso também, deixando todo o embaraço das coisas que para trás ficam, sigo firme na minha direção, no meu propósito. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? E eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Ele está dizendo, Deus está esculachando que ele está dizendo que ele vai fazer algo novo, e seria impossível a gente não perceber que foi ele quem fez. E ele vai fazer um caminho no deserto e vai colocar rios em terra seca. Este povo que formei para mim, para quem eu criei e me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste, Jacó, mas te cansaste de mim, Israel. Que duro isso. Um Deus poderoso falando da necessidade, da falta que ele sentiu de nós. Ele está falando que o povo que ele criou para ele e remiu e separou ele, se cansou dele. Jacó fala de quem não, do povo que é enganador, que não conhece o Deus vivo, mas Israel é o povo que ele escolheu. E daí ele disse que Jacó não invocou, Jacó não pediu ajuda, Jacó não clamou, mas Israel que conhece se cansou dele. E Deus deixa claro a vontade que ele tem de se relacionar conosco. Desculpa aí. É que eu amo a palavra de Deus. Eu amo ler e saber que ele é desse jeito. E daí ele continua, no 24. Não me compraste por dinheiro, nem com a gordura dos teus sacrifícios. Mas me encheste de trabalho com os teus pecados e me cansaste com a tua maldade. Ai. E daí no versículo 25, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Todos nós erramos, essa que é a grande verdade, e não tem como ser diferente. Mas saber que eu faço parte de um povo que tem um Deus assim, que mesmo quando a minha maldade cansa ele me redime, ele me perdoa, e dos meus pecados ele não lembra mais. E tudo isso por amor a mim. Tudo isso porque ele deseja claramente ter um relacionamento íntimo comigo e contigo. Ele deseja todos os dias falar conosco e ministrar a vontade dele sobre nós e nos dar uma vida maravilhosa.
no capítulo 40, eu já consegui sair do 40, né? Mas no versículo 40, diz assim no versículo 18: A quem, pois, farei semelhante a um Deus? Com quem o compararei? Isaías está falando assim, com quem eu posso comparar esse Deus? Quem é que é parecido com ele? E eu vi que não tem ninguém. Isaías também disse que não encontrou nada que se compare a ele. Eu espero que essa palavra, esse tempo de devocional que eu compartilhei, te fortaleça, te renove, te leve a viver um tempo, te dê uma terça-feira cheia de alegria por saber quem Ele é e a presença dEle que nos transforma. Quero orar agora para terminar esse tempinho. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos fortalece. O Senhor dá vigor àqueles que não têm força nenhuma. E até os mais fortes tropeçam e caem, mas aqueles que confiam em Ti jamais serão abalados. Guarda a nossa terça-feira, guarda a nossa família, guarda, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança e confiança no Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe muito, que possa te levar a viver um tempo mais perto dele. Um beijo, te amo, até mais.